Você já parou para pensar quão sólido é o mundo à sua volta? Neste exato momento, você pode estar deitado, talvez sob um cobertor quente, sentindo a cama firme e as paredes seguras. Mas e se eu dissesse que tudo isso é uma ilusão? E se a própria realidade, o espaço onde existimos, estremece como a superfície da água numa xícara de chá, deixada sobre a mesa de um trem em movimento? Cientistas confirmaram recentemente o que Einstein apenas suspeitava. Eles detectaram um zumbido constante, o ruído de fundo do universo. Isso não é apenas um som, é a vibração do próprio tecido da existência. Hoje, faremos uma jornada incrivelmente calma e lenta até as origens desse murmúrio. Vamos descobrir por que o espaço respira e como buracos negros distantes embalam a nossa galáxia com sua dança gravitacional. Acomode-se, feche os olhos. Vamos ouvir o silêncio que, na verdade, não é nada silencioso. Para entender o que está em jogo, precisamos recuar um pouco no tempo. Lembre-se das aulas de física na escola. Disseram-nos que o espaço era um palco, uma caixa vazia e escura, onde estrelas e planetas estavam pendurados. Isaac Newton pensava exatamente assim. Para ele, o espaço era absoluto e imóvel. Mas então, Albert Einstein chegou e virou tudo de cabeça para baixo. Ele propôs que imaginássemos o universo não como uma caixa vazia, mas como um tecido. Pense num lençol esticado. Se você colocar uma bola de boliche pesada no centro, o lençol afunda. Se você jogar uma bolinha pequena por perto, ela rolará em direção à maior, não por causa de um ímã, mas devido à curvatura do tecido. Isso é a gravidade. Einstein compreendeu que objetos massivos distorcem o espaço-tempo. Mas a parte mais interessante veio depois. Os cientistas se perguntaram: se o tecido pode se curvar, ele também pode vibrar? Ele pode formar ondulações, como círculos na água quando jogamos uma pedra? A resposta é sim. E agora, 100 anos depois, finalmente aprendemos a ouvir essas ondulações. Vamos começar com uma imagem simples. Imagine um lago sereno numa manhã bem cedo. A água está perfeitamente lisa, como um espelho. Este é o nosso espaço em repouso. Agora imagine que, muito longe, na outra margem, alguém atirou uma pedra na água. Você não viu a pedra ser jogada. Não ouviu o barulho do impacto. Mas, depois de um tempo, ondas pequenas e mal perceptíveis chegam até você. Elas balançam o nenúfar que está perto dos seus pés. No universo, quem faz o papel da água é o espaço-tempo, e o papel das pedras é desempenhado pelos objetos mais pesados que se possa imaginar: buracos negros e estrelas de nêutrons. Quando eles se movem, eles não estão apenas viajando pelo vazio. Eles o perturbam. Eles criam ondas que se espalham em todas as direções à velocidade da luz. E essas ondas passam por tudo. Atravessam estrelas, planetas, a sua casa e até mesmo você, neste exato momento. É fascinante pensar nisto antes de dormir. Você não está separado do cosmos, você está embalado nas suas ondas. Mas como é que os cientistas conseguiram notar isto? Afinal de contas, não sentimos que estamos a ser esticados ou comprimidos. A verdade é que estas oscilações são incrivelmente pequenas. Imagine que queremos medir a distância até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. São 4 anos-luz. Pois bem, uma onda gravitacional alteraria esta distância gigantesca por menos que a espessura de um cabelo humano. Parece impossível de medir. No entanto, em 2015, aconteceu um milagre. O Observatório LIGO captou esse sinal pela primeira vez. Foi um pico, curto e abrupto. Foi como se alguém tivesse dado uma pancada num tambor, uma só vez. Bum! E silêncio. Eram 2 buracos negros que tinham colidido. Foi um evento barulhento para os padrões do universo. Os cientistas estavam em êxtase. Tínhamos ouvido o cosmos pela primeira vez.
Mas isso foi apenas um grito solitário na noite. Os astrofísicos sabiam que, em algum lugar, não deveria haver apenas um grito, mas sim um ruído de fundo constante, um sussurro que nunca cessa. Vamos tentar visualizar a diferença entre o primeiro sinal que detectamos e o que encontramos agora. Imagine que você está em uma sala silenciosa e, de repente, um vaso cai. Plaft! Foi isso que capturamos em 2015. Um evento único, forte e repentino. A colisão de buracos negros de massa estelar. Mas o universo é gigantesco. Abriga bilhões de galáxias. E no centro de quase todas elas reside um buraco negro supermassivo. Eles são milhões, ou até bilhões, de vezes mais pesados que o nosso Sol. Quando as galáxias se fundem, esses monstros cósmicos começam a orbitar um ao redor do outro. Eles não colidem de imediato. Eles executam uma valsa lenta e majestosa que perdura por milhões de anos. E enquanto orbitam, eles emitem constantemente ondas gravitacionais, a cada segundo. E como existem milhões de pares como estes espalhados pelo universo, as suas ondas se sobrepõem. O resultado não é o som agudo de um impacto, mas sim um zumbido baixo e contínuo. É como o burburinho de um restaurante cheio, onde todas as vozes se misturam, formando um ruído de fundo uniforme. Esse ruído de fundo é chamado de fundo estocástico de ondas gravitacionais. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É a voz do universo inteiro de uma só vez. Para ouvi-la, os detetores comuns aqui na Terra não servem. Eles são pequenos demais. O comprimento de onda dessas ondas, geradas por buracos negros gigantes, pode ser medido em anos-luz. Para capturar uma onda dessas, precisaríamos de um detetor do tamanho de uma galáxia. Parece ficção científica, não parece? Construir um aparelho do tamanho da Via Láctea. Mas os astrônomos são pessoas espertas. Eles perceberam que não precisavam construir nada, pois o universo já construiu esse detetor para nós. Só precisamos aprender a usá-lo. Esse detetor são os pulsares. São estrelas fascinantes, e vale a pena falar delas em detalhes noutra ocasião, enquanto você se aconchega melhor debaixo do seu cobertor. Pulsares são o que sobra de estrelas colapsadas. Quando uma estrela gigante explode, o seu núcleo é comprimido a uma densidade inimaginável. Imagine pegar o nosso Sol e espremê-lo até que ele tivesse o tamanho de uma cidade pequena, como Moscou ou Nova York. A matéria ali é tão densa que uma única colher de chá do material de um pulsar pesa bilhões de toneladas. Mas a principal característica deles não é o peso. O que realmente importa é que eles giram. E fazem isso a uma velocidade vertiginosa. Alguns chegam a fazer centenas de rotações por segundo. Os pulsares possuem campos magnéticos poderosos que emitem feixes de radiação de rádio. E enquanto a estrela gira, esse feixe varre a Terra, exatamente como o farol de um navio. Vemos um pulso, um pulso, um pulso. Esses pulsos ocorrem com uma precisão inacreditável. Os pulsares são os relógios mais exatos do universo. Eles são mais precisos do que os nossos melhores relógios atômicos aqui na Terra. E é aqui que a mágica acontece. Os cientistas selecionaram dezenas desses pulsares, espalhados pela nossa Via Láctea, transformando a galáxia numa antena gigantesca. A ideia era a seguinte: se o espaço entre nós e o pulsar estivesse estável, os sinais emitidos por esse farol chegariam rigorosamente na hora. Tic-tac, tic-tac. Um ritmo perfeito. Mas se uma onda gravitacional passar pela galáxia, ela distorce o espaço. Ela ora o estica, ora o comprime. Isso significa que a distância entre a Terra e o pulsar também muda, só um pouquinho. Se o espaço se expandiu, o sinal precisa de mais tempo para nos alcançar. Ele atrasa ligeiramente. Se o espaço se contraiu, o sinal chega um pouco mais cedo.
Os cientistas do projeto Nanograv monitoraram essas estrelas por mais de 15 anos. Imagine a paciência necessária. 15 anos inteiros olhando para pontos piscantes. Foi uma tarefa exaustiva. Eles precisavam eliminar toda a interferência, a influência da atmosfera terrestre, o movimento dos planetas, a poeira cósmica. Tudo isso podia atrapalhar a medição. Mas, depois de limparem os dados, eles viram algo impressionante. Os sinais de pulsares, vindos de diferentes cantos do céu, estavam desincronizando de forma coordenada. Não era um erro aleatório de um relógio isolado. Parecia que o próprio tecido onde esses pulsares estavam pendurados estava ondulando. Imagine que você e seus amigos estão boiando em colchões infláveis numa piscina. Você fecha os olhos, mas sente a onda levantar primeiro um amigo, depois você, depois o terceiro. Você sabe que a onda passou, mesmo sem tê-la visto. Foi exatamente assim que os astrônomos perceberam. Ondas gigantescas de espaço-tempo estavam atravessando a Via Láctea. Estas são flutuações de frequência incrivelmente baixa. Uma única onda pode levar anos, até mesmo décadas, para nos atravessar. É por isso que a observação teve que ser tão longa. Não se trata do guincho rápido de um violino, mas sim de um grave profundo que ressoa no limiar da percepção da eternidade. Os cientistas chamam isto de música das esferas, mas na verdade parece mais o murmúrio do oceano. E este murmúrio cósmico nos revela que o universo está cheio de movimento. Não está parado. Mesmo os recantos mais vazios do cosmos estão envolvidos nesta dança. Neste exato momento, enquanto ouve esta voz, o pico de uma onda gravitacional, nascida bilhões de anos antes da Terra existir, está atravessando a sua sala. Mas o que exatamente está criando todo esse ruído de fundo tão intenso? A teoria principal sustenta que a causa são pares de buracos negros supermassivos. Quando duas galáxias colidem, seus núcleos com o tempo acabam por se encontrar. Imagine dois pesos pesados que dão as mãos e começam a rodopiar. A massa deles é tão colossal que eles literalmente agitam o espaço ao seu redor, como uma batedeira a bater natas. E existem inúmeros pares como este espalhados pelo universo. Cada um desses pares envia o seu próprio sinal. E todos esses sinais se fundem, criando um coro unificado. Não estamos ouvindo apenas um par. Estamos captando todos eles ao mesmo tempo. É como se você estivesse à beira-mar. Você ouve o barulho da rebentação. Você não consegue distinguir o som de cada gota individual que cai, mas ouve a respiração poderosa do oceano. O ruído de fundo gravitacional é, na verdade, a respiração do universo. Esta descoberta muda tudo o que pensávamos sobre a realidade. Costumávamos ver o cosmos como algo distante. As estrelas estavam lá, e nós estávamos cá. Mas as ondas gravitacionais vieram mostrar que tudo está ligado. O espaço é um meio único e coeso. O que acontece numa galáxia distante afeta-nos fisicamente. Sim, essa influência é ínfima, quase insignificante. Não vai derrubar a chávena de café da sua mesa. Mas, a um nível fundamental, isso altera a própria geometria do nosso corpo. Num instante, ficamos uma bilionésima parte de um nanômetro mais altos e mais estreitos, e no instante seguinte, mais baixos e mais largos. Estamos todos em constante pulsação, em sintonia com o ritmo do universo. Este é um pensamento muito reconfortante. Não estamos isolados. Somos parte de um processo muito maior. Existem outras teorias sobre a origem deste zumbido, algumas ainda mais exóticas. Alguns físicos sugerem que parte desse ruído pode ser o eco do Big Bang. Imagine o primeiro, o instante exato do nascimento do universo. Um momento de energia e caos inimagináveis. Este momento pode ter deixado uma impressão na própria estrutura da realidade, algo que ainda ressoa pelo cosmos. Se for verdade, ao escutar esse zumbido,
Estamos, literalmente, ouvindo o momento da criação do nosso mundo. É como se fosse arqueologia. Só que, em vez de desenterrarmos ossos de dinossauros, estamos escavando vibrações de 13,8 bilhões de anos. Por enquanto, não conseguimos separar com precisão o eco do Big Bang do ruído das interações de buracos negros, mas a mera possibilidade disso já é absolutamente fascinante. Vamos voltar a essa sensação de calma. Pense na fluidez de todo esse processo. As ondas gravitacionais não são a força destrutiva de um tsunami, é um balançar gentil. Os cientistas comparam isso a uma suave ondulação. Se o universo estivesse completamente quieto e imóvel, seria até um pouco assustador, como o silêncio sepulcral de uma casa abandonada. Mas a existência desse ruído de fundo é um sinal de vida. É um sinal de que os processos estão em curso, a evolução das galáxias continua. Estrelas nascem e morrem, buracos negros se fundem, a matéria se move. Esse zumbido é a prova da atividade e da energia que permeia todo o universo. É fascinante que, para detectar este efeito, os cientistas tiveram de se unir numa colaboração que abrangeu todo o planeta. Rádios-telescópios nos Estados Unidos, Europa, Índia, China e Austrália funcionaram em sincronia. Essa foi uma espécie de rede global, um detector puramente humano. Pessoas de diferentes culturas e idiomas ouviram o céu em conjunto, e a mensagem que captaram foi a mesma. A realidade não é estática. Ela flutua. A palavra flutuação é extremamente adequada neste contexto. Significa um ligeiro desvio aleatório. É como se o universo respirasse suavemente. Inspiração e expiração. Expansão e contração. Este ritmo é muito mais lento que a nossa respiração, mas é igualmente natural. Imagine a estrutura fundamental do espaço-tempo a um nível microscópico. Se começarmos a aumentar o zoom, como se estivéssemos olhando por um microscópio, primeiro veríamos os átomos, depois, os núcleos, em seguida, as partículas elementares. Mas se formos ainda mais fundo, para onde domina o comprimento de Planck, o menor tamanho possível no universo, os físicos especulam que o espaço ali está em constante agitação. Chamam a isso de espuma quântica. Lá, o espaço e o tempo estão constantemente a rasgar-se e a colar-se, com túneis microscópicos a surgir e a desaparecer. É um caldo fervilhante de realidade. E as ondas gravitacionais, aquele zumbido de fundo, são a manifestação macroscópica dessa natureza complexa e efervescente do nosso mundo. Muita gente morre de medo de buracos negros. Eles parecem monstros prontos para devorar tudo o que encontram pela frente. Mas, no contexto da nossa história, os buracos negros assumem o papel de criadores. Não são destruidores, mas sim geradores de ondas. Sem eles, o universo seria muito mais silencioso e entediante. A gravidade deles é tão intensa que impede o espaço de estagnar. Eles literalmente misturam o cosmos. Podemos dizer que os buracos negros são os motores que mantêm a dinâmica desta grande sinfonia cósmica. E nós, aqui na Terra, somos os ouvintes na primeira fila deste grandioso concerto. Agora, enquanto você está deitado no escuro, comece a visualizar essas ondas. Não as imagine como linhas assustadoras em um gráfico, mas sim como cores suaves. Visualize o espaço ao seu redor vibrando, como se fosse uma aurora boreal, mas de forma invisível. Transições lentas e suaves, em tons de violeta e azul escuro. Elas atravessam paredes, tetos, descem em direção ao núcleo da Terra e seguem adiante, em direção ao espaço do outro lado do planeta. Nada pode pará-las ou detê-las. Elas são livres. E há algo profundamente tranquilizador nessa liberdade. Os problemas do dia parecem minúsculos quando comparados ao próprio respirar das galáxias. Os cientistas afirmam que estamos à beira de uma nova era na astronomia. Antes, nós apenas víamos o universo, a olho nu
ou através de telescópios. Agora, começamos a ouvi-lo. É como se tivéssemos passado a vida toda assistindo a um filme mudo e, de repente, o som fosse ligado no cinema. A visão de mundo se torna tridimensional e completa. Descobriremos mistérios que estavam escondidos na escuridão. Poderemos entender como as galáxias se formaram no início dos tempos. Conseguiremos testar teorias que pareciam impossíveis de provar. O futuro promete ser extremamente empolgante. Mas agora, neste exato momento, o que realmente importa é apenas a sensação de fazer parte disso. Esta descoberta tem um aspecto filosófico. Ela nos recorda que a estabilidade é um conceito relativo. Até o vazio não está vazio. Mesmo a imobilidade está repleta de movimento. Mas isso não é algo para nos preocupar. Pelo contrário, significa que o mundo é flexível. Não é uma pedra parada, é um fluxo vivo. E nós navegamos neste fluxo. A nossa consciência e os nossos sonhos são também parte dessa realidade. E se a realidade está em constante oscilação, será que os nossos sonhos são a maneira de nos sintonizarmos com esses ritmos cósmicos? Quem sabe? A ciência ainda não tem a resposta, mas antes de dormir, podemos nos permitir um pouco de fantasia. Este vídeo está quase a terminar, e o que restará é apenas o seu ritmo interior. O ritmo da sua respiração, inspiração e expiração. O ritmo do seu coração. Tente sincronizá-los com o ritmo imaginário do universo. Devagar, calmamente. Imagine que cada expiração é uma pequena onda gravitacional, a viajar pelo mundo e a trazer consigo a paz. Você está seguro, você está em casa. E a sua casa não é apenas um edifício de tijolo e cimento. O seu lar é este universo imenso, que respira e canta, e que o segura delicadamente nas suas palmas gravitacionais. Abandone os pensamentos finais. Deixe-os dissolverem-se, como as ondulações na água quando o vento se acalma. Resta apenas a superfície calma. Resta apenas o fundo, o zumbido suave e envolvente do silêncio. Você é parte de algo vasto, infinitamente grande e lindo. E esse algo agora está a proteger o seu sono. Permita-se mergulhar nesta macia tapeçaria da realidade. Ela o segura, ela o embala. Boa noite. Percorremos um longo caminho, da nossa cama aos confins do universo observável, e voltamos. Descobrimos que a realidade não é um cenário sólido, mas sim um oceano vibrante, cheio de pulsações e canções secretas, entoadas pelos buracos negros supermassivos. A descoberta do fundo gravitacional é um ponto de viragem na história humana, o momento em que finalmente passamos a ouvir o sussurro do cosmos. Agora, sempre que fechar os olhos, você pode se lembrar. O silêncio à sua volta está repleto de grandiosidade. Obrigado por ter dedicado este tempo comigo. Espero que esta conversa o tenha ajudado a relaxar e a sentir uma conexão profunda com o universo. Se você gostou desta jornada, inscreva-se no canal, deixe o seu like e, se ainda não estiver dormindo, escreva nos comentários. Você se sente mais acolhido, sabendo que o universo se assemelha a um oceano? Bons sonhos!